João 5,17 diz assim: mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus Cristo disse isso: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Antes de você sentar, diga para a pessoa que está do seu lado, para o seu irmão, diga assim: Jesus está trabalhando na sua vida agora. Aleluia. Você acredita nisso? Eu acredito. Sente-se. Eu acredito. Se você não acredita, eu acredito. Deus está trabalhando. Deus nunca parou de trabalhar. Os milagres que estamos recebendo, a fé que está vindo sobre o nosso coração, que veio sobre a nossa vida, é por causa que Deus está trabalhando. Semana passada nós estivemos visitando algumas pessoas doentes, e Deus as curou todas. Eu não vou adiantar testemunho, eles não estão aqui, virão ao próximo culto. Tá certo, senhor comandante? O Senhor curou aquela mulher, ela vai contar aqui. Eu já tenho a notícia, mas eu vou deixar que as pessoas mesmo venham contar. E a palavra que Deus trouxe para nós nessa noite é para que você entenda que Deus está trabalhando, que Jesus Cristo está trabalhando, e que o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Deus está trabalhando nessa noite para que você receba o teu milagre, para que você possa glorificá-lo. Às vezes algumas pessoas, elas perdem a fé, elas perdem a noção das coisas espirituais, e chegam até ir embora, elas trocam de igrejas. As pessoas, elas não recebem o milagre, e elas trocam de igreja, elas vão embora. Mas Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus sempre esteve trabalhando. Por isso que se existe alguma coisa que você precisa ainda hoje, no seu coração, na sua vida, você não pode perder a sua fé, você não pode perder a sua esperança, e você não pode perder a garantia do que a palavra de Deus fala. Deus está trabalhando. Deus nunca parou de trabalhar. Tem situações que às vezes você olha e diz assim: não tem mais o que fazer, porque isso aqui já morreu. Mas não, isso é para nós, isso é para você. Para Deus isso está sendo resolvido. Nós oramos com aquela mulher, há uns meses atrás, ela tinha uma causa para receber, que era dela na justiça. Ela contou aqui o testemunho domingo passado. E era dela, e Deus estava trabalhando naquele processo dela. Deus estava trabalhando no dinheiro que era dela, e ela veio contar um testemunho. Por quê? Porque Deus estava trabalhando. E Deus está trabalhando na sua vida também. Deus está trabalhando na sua causa também. Tem coisas que você precisa receber, tem coisas que você precisa resolver, tem palavras que você precisa dar, e às vezes você não sabe como fazer. Você precisa hoje somente acreditar que Deus está trabalhando. Logo depois que Jesus Cristo fez um milagre, antes desse texto aí, Jesus Cristo cura um homem que estava há 38 anos precisando de um milagre. E os religiosos da época chegaram e falaram para Jesus: você não pode fazer isso, porque hoje é dia de sábado. Jesus vira para eles e diz: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E Jesus continua trabalhando na nossa vida, na nossa causa. Então existem coisas que elas vão para o limite, elas vão para o caos, elas vão para o fim, mas você não pode desanimar. Você é uma pessoa crente. Se você crê em Deus, você é um crente. E você não pode se comportar como alguns crentes às vezes se comportam. Você precisa continuar acreditando. Jesus Cristo, Deus estava trabalhando por tantos anos, 25 anos, na vida dessa menina, e agora ela consegue enxergar. Isso é o que? Deus trabalhando. Quando trouxeram aquele menino numa manhã, a mãe desesperada aqui, porque não tinha que, o diagnóstico do médico é que tinha que fazer uma cirurgia, colocar um aparelho para viver assim o resto da sua vida. Nós dissemos, de outra forma nós dissemos para aquela mãe e para aquele pai: não precisa, porque Deus vai estar trabalhando. E Deus, a partir daquela palavra, Deus foi se encarregando de substituir o coração desse adolescente. E Deus está substituindo o coração de pessoas aqui também. Tem alguém com problema de coração aí? Tem alguém com problema de coração aí? Todo mundo bom do coração? Ninguém tem?
Lá temos uma pessoa, lá no fundo temos uma pessoa. Quem mais? Esse testemunho veio para vocês. Deus está trabalhando no coração de vocês. Fique atento. Fique atento, Deus está trabalhando no teu coração. E você vai ser um dos próximos a vir aqui contar seu testemunho. Você vai contar as maravilhas de Deus. Todas as coisas boas que Deus vai fazendo na nossa vida. Deus vai despertando a nossa fé, para que a cada dia você consiga dar um testemunho consistente, um testemunho verdadeiro de quem o teu Deus é. Oramos com um homem e uma mulher que deviam mais de R$1 milhão. Era a dívida que eles tinham, e estavam levando tudo. Era o momento que os bancos, estava chegando o momento que os bancos iam levar caminhão, iam levar carro, iam levar as coisas que eles tinham. Nós demos uma palavra, o pastor Silvio estava conosco nesse dia, e que Deus ia abençoar, Deus ia trabalhar na causa daquele casal. Passado 90 dias, para quem tinha uma dívida, mais do que isso, voltou o casal nesse lugar, contando que eles já tinham resolvido boa parte das coisas, não precisava mais, o banco não levou carro, não levou casa, e os filhos estavam continuando estudando normalmente. Isso é Deus que está trabalhando. Deus está trabalhando na casa, na sua casa. Deus está trabalhando nas coisas que você precisa. Algumas coisas, elas morrem, elas começam a ser minadas, a ser arrancado, tirado da nossa vida. E você não pode dar importância para isso. Você precisa acreditar que a tua vida está nas mãos de Deus, de um Deus que está vivo, de um Deus que nunca perdeu, de um Deus que nunca desanimou, de um Deus que nunca se abateu. O nosso Deus está vivo. Deus toca nas células, Deus toca no corpo de uma pessoa, Deus toca nas finanças, Deus toca no sistema. Deus tem poder para fazer todas as coisas acontecer. Você só precisa acreditar que Ele está trabalhando. Jesus trabalha até agora. Jesus trabalha até hoje. E é por isso que Deus está tocando na vida de pessoas nessa noite aqui, resolvendo problemas. Porque Deus trabalha. Deus está vivo. Jesus Cristo está vivo. Não importa o quanto tempo passou, e o desânimo foi chegando por causa do tempo na sua vida. Para Deus, Ele não trabalha na mesma esfera do tempo que nós. Para Deus não existe um tempo. Lázaro estava morto. Ele disse para os discípulos: vamos visitar o nosso amigo. Ele está precisando de nós. E Jesus disse: ele está dormindo. Quando Jesus chega lá, Lázaro estava morto. E uma turma vem correndo contar para Jesus, diz: Lázaro já está morto e faz 4 dias. Mas isso era problema para Jesus? Não, porque Jesus estava trabalhando. Jesus sai de um lugar, demora 4 dias até chegar naquele onde estava o defunto. É interrompido, faz algumas curas no meio do caminho. E para Jesus não é difícil Jesus ir lá. Para Jesus não é difícil Ele arrancar um câncer. Para Jesus não é difícil matar os vírus. Para Jesus não tem nada difícil. Jesus está trabalhando. Você precisa se animar nessa noite a respeito da sua casa, a respeito da sua família. Deixe-me contar. Os meus familiares mais próximos não queriam saber de Deus. E não querem muito até agora. Alguns deles acompanham. Então vai nos ver. Mas esses estão acompanhando. Então esses aí estão querendo saber de Deus. Mas a minha mãe, um tempo desses, não queria saber de Deus. E não queria saber de Deus. Eu sempre disse, a palavra de Deus eu sempre confessei, disse: a minha casa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Não deixe nenhum deles morrer sem ser salvo. E para outros eu disse: mata, Senhor, para que eles não se percam.
Mas eu sempre acreditei que Deus está trabalhando. A coisa foi ficando feia para o lado dela. Feio para o lado dela. Ela se aposentou, largou a vida que levava lá no interior, veio para a cidade. E a coisa ficando mais feia ainda. Minha prima visitou uma profetisa numa outra cidade. Chegou lá, a mulher falou a vida dela assim, ela não deixa ninguém falar. Ela fala. Falou a vida dela. Não, esse é o problema que você tem, você não vai precisar de cirurgia, coisa nenhuma, porque aconteceu assim, assim, você pisou numa macumba um tempo atrás, assim, 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 por isso que o teu pé está assim. E estava caindo o pé dela. Ela se animou, minha prima foi curada. Agora, uns 15 dias atrás, que não faz, essa minha prima, que é a sobrinha dela, né, são bem amigas, disse assim: tia, vamos lá naquela mulher que cura? Ela deu uma outra cidade. E foram. E Deus começou a trabalhar. Quantas vezes foi convidado para vir na igreja? Quantas vezes foi convidado para que se renda, para que venha, conhece o Evangelho, conhece a palavra? Foram eles que nos levaram, depois se afastaram e não quer saber de Deus. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Perguntei, até agora não me deram resposta. Como é que foi lá com a mulher? Pois é. Só o meu irmão que tem um conhecimento do Evangelho disse assim: é forte. Deus é muito forte. Não sei o que aconteceu e também agora não estou interessado, né? Mas o que importa é que Deus está trabalhando. Eles não podem morrer assim. Eles não podem morrer largado. Existe um céu, existe uma eternidade. Eles não podem morrer doente. Olha alguém que está do seu lado e diga assim: Deus está trabalhando na sua vida. Você só precisa acreditar que o nosso Deus trabalha. Vamos ver mais uma informação que Ele trabalha? Você já conhece esses textos. Aqui a gente precisa de tempo em tempo Deus trazer para nós. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha aquele ou para aquele que nele espera. Isso aqui é interessante. Nunca se ouviu. No tempo deles tinham muitos deuses. Eram milhares de deuses. No Egito, na Roma e em vários outros lugares. Mas a Bíblia está dizendo que desde a antiguidade, desde o tempo daqueles deuses, nunca se viu com os olhos e nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deixa eu traduzir para você. Naquele tempo, eles não conseguiam ouvir dos outros deuses testemunhos como esses que foram contados. Nós estamos ouvindo, aleluias. Você está ouvindo, glória a Deus. Você está vivendo, você está presenciando. Mas Deus quer que você experimente essas coisas. O que não está indo bem na sua vida? Hoje você precisa acreditar que Deus está trabalhando nela. E a partir de hoje você vai esperar Deus agir na tua vida. E você não vai esperar, como algumas pessoas fazem, alguns crentes fazem. Fica lá sem fazer nada. A pessoa, ela tem uma promessa de Deus na vida dela, mas ela não faz nada. O que você está fazendo, irmão? Estou esperando em Deus. Foi para o culto quarta-feira? Não, estou esperando em Deus. Foi para o culto domingo? Não, estou esperando em Deus. Não, nós esperamos o agir do nosso Deus. Deus fazer, Deus agir na nossa vida, fazendo. Você continua vindo ao culto. Tem pessoas que dão testemunho que às vezes estão lá na casa com dores terríveis. E o que elas fazem? Elas pegam, acham, se esforçam e vêm para a igreja. E muitas delas saem daqui curadas, restauradas. Você está esperando no Deus que está fazendo, que está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus trabalha em todos os tempos. Deus trabalhou no povo de Israel
povo preso, povo cativo, povo miserável, povo que estava lá doente, cheio de feridas, cheio de coisas. A Bíblia diz assim, que quando Deus começou a se mover, tirou aquele povo de lá, quando Ele tirou o povo do Egito, não saiu nenhum doente daquele lugar. O que Deus estava fazendo? Deus trabalhou na vida deles. O que mais que aconteceu? A Bíblia diz que as mulheres, o povo saiu de lá rico. A Bíblia diz que as egípcias, que o povo vinha e trazia as riquezas, o ouro, entregava e diziam: vão embora, povo. O povo saiu de lá para experimentar o que Deus fez. E Deus continua trabalhando na vida deles no deserto. Você precisa continuar caminhando. Não é mudando de igreja. Há crentes que mudam de igreja, mas não mudam de fé, não muda sua fé. Não, você tem que acreditar que Deus está trabalhando na sua vida. Você tem que acreditar que Deus vai falar com você. Você tem que acreditar que Deus vai agir na sua vida. E só isso. Fique com a palavra de Deus. Nunca se ouviu, nunca se percebeu um Deus que trabalha desde a antiguidade como esse. Mas nós estamos vendo e nós estamos ouvindo o agir do nosso Deus. Mas Deus vai continuar fazendo isso na sua vida. Há situações financeiras complicadíssimas aqui nessa noite, mas Deus está trabalhando na sua vida. Entregue essa área para Deus. Entregue essa área para Deus e confie nele. Ele vai agir na sua vida. Todas as vezes que eu tive crises de rim, eu tive por 2 vezes, em tempos distantes. As 2 vezes, ou todas as vezes que eu precisei de Deus, Deus trabalhou na minha vida. Ele tirou de forma extraordinária. Tinha 4 cálculos renais que precisavam ser removidos. A primeira vez que Deus agiu, Ele começou a trabalhar na minha vida. Nós estávamos pregando, frequentemente nós íamos a uma outra cidade, que tínhamos uma congregação lá. Estávamos participando e vendo milagres extraordinários. Vimos um homem naquela terra jogar uma bola como se fosse um sapo. Era uma obra de macumba que tinha na vida dele. Ele vomitou aquilo. O Júnior está aí? Não? Eu ia pedir para o Júnior testemunhar, porque o Júnior estava lá conosco. Aquele homem jogou para fora uma obra de macumba que não deixava aquele homem mais ter sono. Ele não dormia, ele tinha uma perturbação de noite, noite e dia. Nós colocamos a mão sobre a vida daquele homem, e ele vomitou, jogou para fora aquele mal, e Deus o restaurou. E bem nessa época, eu fui acometido daquelas dores terríveis. Fui fazer exame também, Crícia. O ultrassom deu lá os cálculos, e o médico marcou, disse: em 30 dias volta aqui, vamos fazer um laser, vamos fazer não sei o quê, e assim nós vamos tirar. Tudo bem, era melhor essa proposta do que ficar com aquela dor, porque era terrível. Não sei quantos já passaram por isso. É terrível. E nesses 30 dias, eu passei aqui, na oração de quarta-feira, e disse assim: Deus, eu tenho visto milagres extraordinários. Eu estou vendo o Senhor trabalhar. Eu estou vendo o Senhor fazer as coisas em Prudentópolis. Eu estou vendo o Senhor fazer as coisas aqui em Guarapuava. E eu sei que o Senhor pode e vai me curar. Numa manhã, eu senti que a pedra desceu. E uma delas, aliás 2, eu peguei. Está lá em casa, como um troféu. E as outras 2, claro, gente, foram anos depois que eu fui ter outras crises. As outras 2 Deus tirou de uma forma que eu não sei. Mas o que importa é que Deus trabalhou na minha vida. E a palavra de Deus, que diz que Jesus Cristo já levou as enfermidades, ela se cumpriu. Ela se cumpre. Essa palavra está se cumprindo hoje aqui. Amém? Aqui vai vir uma pessoa dar testemunho da ferida que eu citei. Fique tranquilo, Deus nunca erra. Aqui vai vir pessoas dar testemunho do problema respiratório, do problema de coração, porque eu sei que Deus está trabalhando. Eu sei que essa palavra é verdadeira. Eu sei que Deus está agindo. O que você precisa? Eu não sei o que você precisa.
Eu só sei que Deus está trabalhando. E você não pode ir embora num culto como esse sem Deus agir na sua vida, na sua casa. Você não pode perder essa palavra. Foi Jesus que disse que Ele trabalha e que Deus trabalha também. Foi Jesus que disse que você é cheio do Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando na vida das pessoas. Eu citei aqui o grupo do qual nós iniciamos uma busca. E Deus começou a falar com eles desde daqueles dias. E está falando. E eu sei que às vezes é difícil a gente entender, porque a gente está se acostumando com essas coisas, se acostumando com o agir de Deus. Mas Deus está trabalhando na vida deles. Nós oramos um pouco, oramos em línguas, e depois desse tempo eu disse assim para eles: agora se aquietem, porque Deus vai começar a trazer a resposta para a vida de vocês. E depois daquele momento, Deus começou a falar com eles. Ei, pastor, eu tive um sonho, não sei o quê. O sangue de Jesus. O que é isso? Deus está trabalhando. Deus está agindo. Deus está trabalhando na sua casa. Você consegue ver Deus trabalhando na sua casa? Você consegue ver Deus trabalhando lá? Uma irmã me escreveu essa semana por causa de um problema considerado grave. Eu falei assim: minha irmã, pare de viver a vida dos outros. Ela está aqui, né, me ouvindo hoje. Pare de viver a vida do outro. Você não pode viver a vida do seu filho. Mas deixe Deus trabalhar, deixe Deus agir. Faz tempo que Deus está trabalhando na vida desse homem, desse menino. Por que eu sei? Porque eu já o atendi, eu já vi ele sendo livre da morte várias vezes. Então, minha irmã, Deus está trabalhando na vida dele. Acredite nisso. É isso que você tem que fazer, acreditar que Deus está trabalhando. Daqui um domingo ou dois você vai ouvir um testemunho extraordinário de um casal aqui. E eu comecei a dar direção na vida deles, e disse para eles assim: acreditem, Deus vai mudar as finanças de vocês. Acredite, Deus vai mudar a história de vocês. Acredite, e esses foram bons, sabe por quê? Porque eles acreditaram. Deus restaurou a vida deles. Nem as dívidas não tem mais. E num curto espaço de tempo. Mas não é só isso, eles têm milagres extraordinários. Mas vamos deixar para daqui um domingo, dois, né? Se você não perdia, para que você consiga ver que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua empresa. Você entregou para Deus? Deus está trabalhando lá. Entregou sua saúde para Deus? Agora acredite. Mas não seja como algumas pessoas que abandonam Deus na metade do caminho, que abandonam a fé. Acredita um pouquinho, a coisa vai ficando mais feia, mais difícil. Quando você começar a ver as coisas ficando difíceis ao teu redor, na tua vida, é exatamente aí que Deus está te dando a oportunidade para você ver e contemplar o teu milagre. Ele vai ser grande. Para Deus não tem nada difícil. Nós vamos orar com você nessa noite. Aliás, vamos ver outro texto, tem mais um aí, né? Olha só que interessante esse texto aqui de Pedro. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir razão da esperança que há em vós. Você precisa estar preparado para responder o Deus que você crê. Você precisa estar preparado para responder a sua fé, a fé que você tem. Às vezes eu vejo alguns crentes patinando em algumas áreas, não sabem responder. As pessoas olham para você, olham para um período que você está passando na sua vida de dificuldade e diz: o que adianta você servir Deus? O que adianta você ir à igreja? Você não sai da igreja, você anda só com o pastor, você anda só, e a tua vida não muda. Agora você já sabe. Quando uma pessoa dessa falar, você vai dizer o quê? Deus está trabalhando. Porque Deus está trabalhando. O momento que você está passando não é um momento definitivo. Quantos pais, quantas mães eu vi, alguns eu até conheci, que oraram pelos seus filhos, para um milagre na vida dos seus filhos por anos. Mas o milagre aconteceu. Deus estava trabalhando.
Não tem nada impossível para Deus. Tem pais que oram, que lidam com filhos com enfermidades, mas colocam diante de Deus e acreditam que Deus pegou aquela causa e vai resolver. E é só uma questão de tempo, porque Deus trabalha na vida deles. É só uma questão de tempo. Você precisa estar preparado para responder com mansidão e temor a qualquer um ou a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que você tem. Qualquer um. Você tem, esse texto está dizendo em outras palavras, você sabe, você tem a resposta de Deus para a vida das pessoas. As pessoas conversam demais, falam demais, muita informação, muita coisa que vem de fora, muita coisa externa, mas isso não move nosso coração. O que tem que mover o seu coração é o que Deus falou, o que Deus disse. O que foi que Deus disse sobre a saúde? Que Jesus Cristo curou. Então você pode e deve se apropriar disso. O que foi que Jesus disse sobre casamento? Que Ele tem poder para restaurar todas as coisas. Deus está trabalhando na vida de esposas aqui. Aleluia. Deus está trabalhando na vida de esposas aqui. Deus está trabalhando no nosso meio. Você não precisa mais viver em desespero. Você tem que acreditar no que a Bíblia disse. Você tem que acreditar no que Deus disse. E você vai responder a todo aquele que estiver ao teu redor. Deus está trabalhando. Você sabe que Deus está trabalhando. Às vezes algumas pessoas vêm falar para nós: eu não sei como que consegui. Eu não sei de onde que veio o dinheiro. Eu não sei como consegui casar, né, Cristian? Eu não sei como que consegui comprar minha casa. Eu não sei de onde que veio o dinheiro. Deus está trabalhando. Nós queremos orar sobre a vida das pessoas que Deus está trabalhando, sobre a tua vida. Você está aqui nessa noite é porque você acredita, de alguma forma, que Deus está aqui. Senão você não vinha num lugar frio hoje, né? Hoje não está tão frio. Mas você veio porque acredita que Deus pode fazer alguma coisa para você. Você acertou, Ele pode. E Ele não só pode, como Ele vai fazer isso. Amém?